Bom, pessoal, nós resolvemos gravar esse vídeo e compartilhar com vocês um pouco da nossa história, né? Um pouco daquilo que a gente passou e viveu durante esses 8 anos, à espera da intervenção de Deus na nossa vida, né? Um milagre de Deus. Que esse vídeo possa trazer uma mensagem de esperança a todos vocês que vão nos acompanhar, e em especial aquelas pessoas que estão passando por um momento, uma situação impossível, assim como nós passamos na nossa vida. Bom, a nossa história ela começa no ano de 2007, para ser mais preciso, no dia 24 de fevereiro de 2007, dia esse marcado pela realização do nosso casamento. E assim como todo casal, a gente tínhamos os nossos projetos, os nossos planos e os nossos sonhos, né? E dentre os sonhos que nós tínhamos como casal, era o sonho de ser pai, o sonho de ser mãe. E se tinha algo no nosso relacionamento que nós tínhamos bem definido, é que no primeiro ano de casamento a gente já gostaria de ter tido um filho, né, pela nossa vontade. E dessa forma iniciou no ano de 2007. A gente tentou o primeiro ano e não ocorreu, né? A Adriana não usou nenhum método contraceptivo e não ocorreu no primeiro ano a gravidez. Tentamos o segundo ano, né? E também aquilo que nós esperávamos também não ocorreu, que era o sonho de ser pai, o sonho de ser mãe. Dessa forma a gente resolveu ir ao médico, né? Procurar saber talvez o motivo por que não aconteceu a gravidez. Então nós fomos ao médico, o médico pediu para que nós fizéssemos alguns exames, e nós fizemos todos os exames, e quando retornamos para pegar o resultado, nós nos deparamos com o primeiro resultado negativo dessa nossa caminhada, que foi um diagnóstico de infertilidade, né? Esse diagnóstico nos impossibilitava de ter um filho de forma natural. No caso da Adriana, algumas questões hormonais, e no meu caso foi diagnosticado uma infertilidade masculina chamada varicocele, que impedia o avanço dos espermatozoides, o sêmen, para que pudesse ocorrer a fecundação. E a partir desse diagnóstico começou a nossa trajetória, né? E partindo desse diagnóstico, a gente procurou vários profissionais aqui em Campo Grande, fomos em vários médicos e todos nos davam o mesmo parecer. E em 2009, eu e o Linson, a gente sempre procurando uma alternativa, conversando, surgiu a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro, onde nós depositamos todas as nossas expectativas de ter o nosso sonho realizado. E nós investimos financeiramente e investimos também no tempo, porque era um tratamento que estava chegando aqui na cidade, ele era caro e, além de tudo, muito doloroso para a mulher, que exige muita medicação. E nós fizemos todo o tratamento, e quando chegou na hora do finalmente de você receber aquele sim, veio o segundo não, o segundo resultado negativo. Não deu certo. A partir daí, a gente passou por um processo muito difícil, porque a gente começou a ver os nossos sobrinhos chegando, começamos a ver os nossos amigos tendo filhos, e aquilo doía no nosso coração. Aquilo foi muito difícil, porque a gente não queria transparecer, porque a gente ficava feliz pela nossa família, pelos nossos amigos, mas a gente sofria por dentro. Datas de Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, mas a gente continuou a caminhada. Quando
meados de 2011, eu estava trabalhando na loja que nós tínhamos aberto e eu comecei a passar por um processo de sentir muita dor, e eu reclamava. Fui ao médico achando que era uma apendicite e eu recebi a notícia que eu mais esperava na minha vida. Junto com o Lindsay, a gente recebeu a notícia de que eu estava grávida. Porém, era uma gravidez tubária e ela estava entrando na 8ª semana e eu tinha que fazer a cirurgia para poder tirar, porque estava rompendo a minha trompa. E ali o médico eu pensei assim, eu recebi a notícia que eu mais esperava na minha vida e de repente eu tô perdendo ela. E aí eu fui, naquele dia nós fomos, o Lindsay junto com a minha mãe agilizou, eu fiz a cirurgia e no final a médica procurou ele e falou que foi um livramento de Deus na nossa vida, se a gente acreditava em Deus, porque eu poderia ter tido algo muito sério se a trompa tivesse rompido. E ao mesmo tempo que a gente estava muito triste, a gente ainda ficou aliviado por saber que foi tudo bem, né? E nesse período nós nos questionávamos muito sobre por que nós estávamos passando por tudo isso. Por que a gente recebeu assim essa notícia? Por que aconteceu? A gente tinha muitos porquês. E numa desses momentos, a gente buscando em Deus, a gente começou a orar e a gente ouviu a resposta do Senhor. E a gente começou a entender que Deus podia nos dar o nosso milagre, mas que a gente tinha que entregar para Ele a nossa causa. E a gente não tinha feito isso. Porque até então, tudo que nós tínhamos feito foi pelas nossas mãos. Foi porque nós queríamos. Porque nós fomos atrás. Quando a gente começou a olhar para a nossa trajetória, para a nossa busca, a gente via que por mais que a gente estava orando, a gente não perguntava e não colocava diante de Deus pedindo a direção dele. A gente agia achando que Deus estava na direção das coisas. E nós começamos a perceber que nós estávamos errados. E a partir de então, a gente começou a mudar a nossa oração, nós começamos a mudar o nosso sentimento. Deus começou a agir na nossa vida, a gente começou a ter paz, nós começamos a ter tranquilidade, alegria de estar com os nossos sobrinhos, de conseguir pegar eles, levar para passar o dia num parque, num clube, de ter momentos bons com a nossa família. Então a gente começou a ver o agir de Deus na nossa vida. A gente começou a sentir paz no nosso coração, mesmo sem ter a nossa bênção, sem ter o nosso filho nos nossos braços. E quando de 2011 para 2014, que a gente passou por esse processo, em 2014 nós começamos a conversar novamente sobre se seria melhor um tratamento, como fazer outra fertilização. E nós começamos a fazer tudo diferente. Antes de tomar qualquer decisão, nós começamos a orar e colocar diante de Deus os nossos projetos e pedindo para Ele o que fazer, como fazer, porque nós até então não tínhamos os recursos, não tínhamos as condições. Então a gente começou a buscar outros médicos, fazer outro acompanhamento. Então, nós conversamos e aí nós começamos a sentir paz em fazer outro tratamento, outra fertilização. E como o médico tinha conversado que nós íamos fazer em outro estado, de questão de tempo, nós definimos que iríamos fazer em 2015. Então, terminando o ano de 2014, eu iria sair do serviço para poder me dedicar a esse projeto junto com o Lindsay. E assim foi a nossa decisão, né? E daí
orando a Deus, nós sentimos no nosso coração do dia 31 de dezembro de 2014 de ter um dia diferente, ter uma virada de ano diferente. Nós decidimos passar o dia em casa, em jejum, orando a Deus, buscando ao Senhor uma direção para o ano de 2015, apresentando esse ano e entregando ao Senhor o ano de 2014 e tudo que nós vínhamos passando. E assim nós procedemos, e quando iniciou-se 2015, nós fomos ao médico, conversamos com o médico e marcamos o tratamento para junho de 2015. E o médico pediu para fazer alguns exames de fevereiro para março. E nesse período, nós continuamos tocando a nossa vida, participando aproveitando as férias, passeando com os sobrinhos, com os amigos. E quando foi em março, nós recebemos a grande bênção da nossa vida. Eu não consigo fechar o olho e não nem pensar do dia que eu recebi o meu grande positivo, esperando em Deus para fazer os exames, não dava certo. Eu falei assim, Lindson, tem algum problema? Porque ou tudo tá pior do que tava, ou melhorou alguma coisa. E aí o Lindson comprou um teste de farmácia para mim, e como a gente sempre já tinha feito muitos e não tinha dado, nós fizemos meio sem esperança de ver aquelas 2 listrinhas naquela faixa. Eu fiz o exame de manhã, o Lindson olhou e estava meio claro, ele falou, não deu certo, e foi trabalhar chateado. Quando eu levantei, que eu olhei, que eu vi que tava aquelas 2 listras lá, eu fiquei a manhã inteira com o coração desesperado. Quando ele chegou, a primeira coisa que a gente foi fazer um exame de beta-HCG, e quando eu vi no computador a confirmação do positivo, a gente passou junto, chorando, agradecendo a Deus, porque a gente recebeu a bênção. E hoje a gente tem a Larissa nos nossos braços para mudar, que mudou a nossa vida e nos trouxe alegria. E todo esse processo a gente pôde ver a mão de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, e podemos desfrutar do milagre. Não foram 8 dias, 8 semanas, 8 meses, foram 8 anos, mas nós podemos dizer que nosso Deus é um Deus fiel. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível. Bom, pessoal, então está aqui, né, a Larissa, nosso milagre, né? Milagre de Deus na nossa vida, praticamente hoje completando 1 ano, e nós podemos dizer que o nosso Deus, ele é um Deus fiel, né? Nós somos a prova viva disso. Nos momentos mais difíceis, tristes que nós estávamos passando, Deus vinha com uma palavra de conforto e de esperança, né, filha? Creio que